Então, na ferida do abandono, a criança ela não consegue distinguir, né, entre os dois. Tá? Então, perante situações de possível abandono, essa pessoa poderá ter duas reações. Ela pode ter duas atitudes. Sim, pode ter essa ferida do abandono. Essa pessoa poderá ter duas reações. Primeiro, abandona primeiro perante a mínima desilusão ou exige constante atenção. Né? Então, diante, né, se eu carrego essa ferida, essa é a forma como eu vou me comportar, tá? Então, vamos lá. Eu abandono diante de qualquer, né, vislumbre de alguma situação, né, de desilusão, ou eu exijo uma constante atenção, porque eu tenho medo, né? Eu tenho medo de sofrer novamente o abandono. Mas você vai sair também? Tá Então, de modo que a evitar curar a ferida interior, né? Então, ela cria relações de dependência constante, né? Então, ela vai ter pensamentos tipo: os outros terão que precisar de mim e eu constantemente vou precisar dos outros. Por quê? Porque ela tem essa ferida, ela já sofreu isso, né? Então, ela tem, né, na ótica dela, a necessidade do outro e o outro, né, tem a necessidade dela, tá? Então, outros pensamentos comuns, né? Sozinho não sou ninguém, sozinho sinto que fico totalmente abandonado, né? Então, enquanto essa ferida estiver aberta, essas pessoas acabarão eventualmente por ficarem sozinhas. Por quê? Porque o movimento delas sempre vai ser para reforçar a ferida, para reforçar aquilo que ela acredita, entendeu? Pensamentos comuns nesse tipo, tá? Nesse tipo de ferida, né? Que é a ferida do abandono. Ninguém me apoia, vim sozinho para esse mundo, né? Então, aquela sensação de que não tem ninguém por ela, tá? Não consigo fazer nada sozinho. Então, ela vai ter um movimento, né? De precisar do outro, de depender do outro. Então, ela vai se tornar aquilo que eu chamo de... Vocês já ouviram falar esse termo? Amor aspirador? Quer sugar tudo que o outro tem. Tá tutano. Então, é uma necessidade, é uma carência, né? É um medo, na verdade, muito grande, né? É um medo muito grande de ficar sozinho, né? Então, não consigo fazer nada sozinho, sem ninguém, sinto-me impotente, né? Então, é aquela pessoa que ela vai chamar mesmo para a questão da dependência emocional, tá? Então, ela vai ter esse movimento. Ser o primeiro a trazer esse estilo dos Estados Unidos, Okay? Adaptado para cá. Cuida para mim aí dos Mas é o mesmo estilo, trazendo gente de fora, às vezes fazendo uns jogos com o entrevistado. O áudio aí, tá? Então, essa é a segunda ferida, que é a ferida do abandono, ok? Então, a primeira ferida é a rejeição e a segunda, a do abandono. A terceira ferida é a ferida da humilhação, tá? Adultos que têm várias experiências de abuso emocional, sexual ou físico poderão carregar esta ferida dentro de si. Então, quando que acontece a ferida da humilhação? Como ela se configura, né? É na infância e por algum motivo, né, alguma situação conduziu uma série, né, de situações onde esse indivíduo, essa criança, se sentiu ridicularizado, inferiorizado, diminuído, criticado pelo seu aspecto físico, pela sua sexualidade, pela sua inteligência, pelas suas atitudes, pela sua distinção social, enfim, por algum motivo, né, daquilo que fazia parte dela, né, ela sofreu, né, essa humilhação, ok? Então, nesse tipo de ferida, as pessoas que elas sofrem, né, nessa situação, essa ferida da humilhação, elas vão adotar dois tipos de comportamento. Olha só. Olha
a discrepância, né? Sempre vai acontecer essa situação. Então, eu sofri a ferida da humilhação, eu fui diminuída, eu fui criticada, eu fui ridicularizada, eu fui inferiorizado por algo, né, que eu carrego, alguma característica que eu tenho. Eu vou me tornar, então, essa pessoa que humilha, né, que abusa e humilha os outros, ou eu vou me manter nesse papel. Eu vou me manter nesse lugar de permitir-me ser humilhado, ser abusado. Então, a gente vai ter essas duas nuances aí, tá? Então, no fundo, o inconsciente dessa pessoa, ela tem uma crença, né? Todos eles vão formar crenças. Lembra que eu falei? Toda situação nos comunica algo. E aquilo que é comunicado, né, nessas experiências, tanto nas experiências positivas como negativas, que acontecem debaixo do impacto emocional, elas vão gerar crenças. O que são as crenças? As crenças são resultado das experiências e vivências que tivemos. Então, essa crença, né, que essa experiência que eu tive, essa vivência que eu tive, ela vai me conduzir, né? Quando é uma experiência negativa, vai ser disfuncional para a minha vida, para a minha jornada. Se é positiva, vai ser funcional, vai ser propulsora daquilo que eu possa vir a viver, ok? Então, no inconsciente, existe a crença errada de que eu não tenho direito de ser quem sou. Entendeu? Então, a gente poderíamos usar um exemplo assim, que é comum vermos. Mulheres que não aceitam a sua feminilidade, mulheres que não aceitam o seu papel do feminino, que talvez, na verdade, não passa do nível de não aceitação, né? Elas têm repulsa, elas têm realmente uma aversão, um ódio, né? Por serem mulheres, por serem do sexo feminino. Então, aí nós vamos ver, né, a sua infância permeada, né, por palavras, comportamentos, rejeições, né, humilhações por não serem, né, ou a não valorização, o não respeito, né, a não aceitação, a carência de afeto, né, de estima por ser do sexo feminino. Então, ela vai trazer isso. Eu não tenho direito de ser quem sou, né? E aí eu gero, então, uma crença de que aquilo que eu sou é ruim, é errado, não vale a pena, não é prazeroso, não é benéfico para mim, ok? Eu trouxe um outro exemplo para mostrar para vocês a questão da crença, né? O que a crença pode trazer, né? Para os nossos comportamentos. Como eu vou saber essas crenças que eu tenho? Eu preciso olhar para os comportamentos. O comportamento é o quê? É o fruto de uma árvore, ok? Ao longo da vida, o seu inconsciente irá assinalar a sua ferida, atraindo situações de humilhação ou atitudes masoquistas emocionais ou físicas. Ou seja, tem uma frase de Freud que é bem interessante, que diz assim: até o inconsciente se tornar consciente, vai dirigir a sua vida e você vai chamá-lo de destino, né? Então, até o momento que aquilo que está inconsciente se torna consciente, isso vai dirigir a nossa vida. E nós vamos chamar de destino, né? Então, não é o destino, é o inconsciente, né? São as crenças que vão nos movendo. Para o quê, pastora? Para aquilo que nos falta, né? Ou para aquilo que ficou uma lacuna. Porque todos nós nascemos com necessidades emocionais básicas, né? São chamadas de necessidades humanas básicas. Necessidade de respeito, necessidade de afeto, necessidade de segurança, necessidade de aprovação e autorrealização. Então, se isso falta na nossa vida, se isso tem uma negligência, nós inconscientemente vamos trabalhar, vamos viver em função de um resgate disso que nos era de direito, ok? Então, o inconsciente ele vai trabalhar para assinalar a ferida que carregamos, seja ela do abandono, da rejeição, da humilhação, seja ela qual for, ok? Os pensamentos comuns, tá? Nesse tipo de ferida, que é a ferida da humilhação. Eu não presto,
eu não tenho valor nem direitos, eu não posso ser eu próprio, né? Um sentimento de inadequação, eu sou o nada, não presto para nada, tá? Por quê? Porque a situação que viveu comunicou algo, né? Então, se passou por humilhação, por inferiorização, ridicularização, logo não sou alguém com valor, logo não sou alguém com importância, com relevância. Ok? E aí? Assim, falta. Entendi. Sim, é a carência, né? A carência que nós temos desses papéis, dessas funções. Então, assim, queridos, nós estamos num mundo tão distorcido, né? Que muitas vezes a gente não para pensar que todos os papéis, né? As funções que existem, elas foram dadas por Deus, é uma necessidade, né? Do ser humano ter ali as funções, né? Que pai e mãe vai exercer. E muitas vezes essa carência, né? Essa necessidade, essa vontade de que fosse uma presença boa, né? Saudável, efetiva, né? E não simplesmente uma presença que foi disfuncional, né? Então, nós temos essa fome, né? Nós temos essa necessidade, ok? Tranquilo até aqui? Entender a ferida da humilhação? Alguma dúvida? Tranquilo? Agora a gente vai para outra ferida, que é a ferida da traição. Tá, então, a quarta ferida, né? Hoje nossa aula vai ser mais rápida, ó. Para ficar de pé, igreja. É a ferida da traição. Um adulto com a ferida da traição terá a tendência de desconfiar dos outros. Não tem ninguém desconfiado aqui, né? Graças a Deus. Nem veio hoje. Né? Não veio, faltou, né? Essas pessoas desenvolvem uma mente racional muito apurada e atenta aos pequenos detalhes, aos pequenos deslizes que alguém possa vir a cometer com ela. Então, elas encontram, elas observam, elas têm um olhar muito minucioso e elas encontram tudo que lhes faça ativar a sua dor, tá? Que é a dor da traição. Com isso, elas atraem inconscientemente, lembra que nossa mente, o nosso comportamento, ele vai trabalhar de uma forma para confirmar as nossas crenças, tá? Elas vão atrair inconscientemente situações de traição e abandono, tá? E aí vai acontecer o quê? Acabando por ser traídos quando baixam a guarda. E aí vou reforçar, eu preciso sempre estar alerta, eu preciso sempre estar atento. Ninguém é digno de confiança. A qualquer momento, algo pode acontecer. Eu posso ser passado para trás novamente, porque isso já me aconteceu. Né? Então, vai vir toda realmente uma interpretação de um mundo disfuncional, sempre culminando para isso. Tá? Quando isso acontece, envolvem-se num ciclo vicioso, levando, em casos extremos, até mesmo a paranoia. Tá? Então, o seu maior medo é a mentira ou a dissimulação. Né? Então, ela sempre está atenta, por quê? Porque sentir um cheiro de mentira, um cheiro de falsidade, de simulação, aí tem. Não falei que tinha? Eu sei, as pessoas são assim, o mundo é assim, entendeu? Então, é a ótica, são os óculos pelos quais nós vamos observar, nós vamos interpretar o mundo. Isso é tão interessante, queridos, quando a gente fala, né, sobre crenças, que eu fui falando aqui para vocês um pouquinho, eu fiz até
duas postagens lá no Insta sobre isso semana passada, que as crenças, elas são, muitas vezes as nossas crenças, elas são sabotadoras, né? Então, você pega duas pessoas e fala sobre isso. Uma vai ter uma percepção de mundo. Por quê? Porque ela vai ter uma percepção de mundo de onde ela está, da história que ela viveu, da realidade, né, que está ali no seu contexto de vida. E a outra já vai trazer uma interpretação de mundo de acordo com a ótica que ela tem, com as experiências que ela teve, com os ambientes onde ela andou, com aquilo que foi construído nela, com as crenças que foram estabelecidas de acordo com as suas experiências, com as suas vivências. Então, para evitar a mentira, essas pessoas encontram a solução, serem controladoras. Então, uma pessoa que passa pela ferida da traição, ela se torna uma pessoa controladora. Então, quais são os pensamentos comuns nessa ferida? As mulheres não são de confiança, né? Ou os homens não são de confiança, né? A típica, né? Generalização, né? Então, aquilo que aconteceu comigo, aquilo que foi a situação comigo, eu acho que ela acontece como um todo momento, em todo lugar, com toda pessoa. Okay? Então, neste mundo, é preciso ter o olho bem aberto, senão acabamos por ser traídos, tá? É uma outra interpretação, né, que se faz, um outro pensamento que se tem, tá? O outro bem comum, até já citei esse, ninguém é de confiança. E aí nós precisamos entender que encontrar a ferida é a chave para devolver confiança em confiar. Entenderam? Encontrar a ferida, identificar a ferida, identificar, aceitar, né? O processo de aceitação é importantíssimo. Então, aceitar a ferida não é se abraçar a ela, né? Se abraçar a ela e não soltá-la mais. Não é isso. Mas é porque quando eu aceito, eu posso então mudar, diria Carl Rogers. Então, eu preciso fazer o quê? Eu preciso encontrar a ferida para que eu possa, então, devolver a confiança em confiar, pois é uma vida sem paz, vivermos na desconfiança. Ok? A ferida da injustiça. A ferida da injustiça é a última ferida. Ok? Então, nós falamos sobre a rejeição, o abandono, a humilhação, a traição, e vamos encerrar falando da injustiça, que é a última ferida. Quando um adulto apresenta essa ferida, pode tornar-se num eterno justiceiro, por causa de todo tipo, das causas de todo tipo, perdão. Então, a pessoa que ela foi injustiçada, ela entra numa dinâmica de fazer justiça, né? Não fazer justiça, é tornar-se um justiceiro de toda causa que surgir, né? Então, ela vai começar a demandar, né? A entregar uma energia desproporcional para o quê? Corrigir o que está errado. Então, como ela foi uma vítima, ela se torna agora uma pessoa ativa, né, na causa de fazer justiça àqueles que estão sendo injustiçados. E aí o que acontece? Elas acabam inconscientemente por atrair injustiças, e quando essas injustiças acontecem, elas podem reagir de uma forma destrutiva com os outros, né, ou com eles mesmos, tá? E elas vão entrar num ciclo de sentir-se sempre injustiçada, uma sensação, né, constante de injustiça por parte do mundo, né? Então, ao olhar as pessoas, as situações, os contextos comuns a todo indivíduo, né, elas vão trazer para si num senso, né, de estarem sempre injustiçadas. Um adulto com esses comportamentos tem ferida de injustiça na família, na forma injusta como foi diferenciado
ou outras histórias não resolvidas, nas quais não existiu igualdade de afetos ou reconhecimento, né? Então, elas vão apresentar, né, no contexto de família, uma sensação, né, na verdade, para eles, uma certeza, né, de que foram injustiçados em detrimento de algo, né? Porque não teve uma igualdade de afeto, não teve uma igualdade de reconhecimento, não teve a mesma oportunidade do que o outro, né? Então, sempre sendo injustiçados, tá? Então, a busca da perfeição torna-se uma longa jornada para aquele que tem a ferida da injustiça, tá? Ele não reconhece que o mundo é perfeito na sua própria imperfeição, né? Então, ao longo do tempo, ele vai acumulando muita tensão e dores de cabeça. É uma luta, né? É uma guerra que ele trava, né? E ele vai sempre tender a demonstrar força, retidão e rigidez, sendo difícil, né, essas pessoas serem tão flexíveis e humildes, tá? Então, a flexibilidade e a humildade se tornam coisas bem complicadas, bem difíceis de serem encontradas nessas pessoas. A reação emocional às situações de injustiça desses indivíduos está relacionada com revolta ou ira, como eu falei no início. Elas têm um sentimento, né, um desejo de fazer justiça que desorganiza elas, né? Não é um senso de justiça com a motivação correta, né? É na força do ódio, como a gente brinca, né? Na força do ódio. Então, essa emoção pode ser aditiva por ser socialmente reforçada. Então, nós estamos numa sociedade onde nós temos as causas, né, que precisam ser trabalhadas, tratadas, ok. Só que nós estamos numa geração que isso é extremamente reforçado. Então, se a pessoa ela vem com essa ferida da rejeição, ela vai encontrar um apoio, um suporte, né, social para isso, para esse comportamento, né, vai reforçar esse comportamento. Então, esse comportamento nessa pessoa que tem a ferida da injustiça vai se tornar extremamente perigoso, disfuncional. Tá? Não só para ela, mas também para as pessoas que estão, né, perto, estão no alcance dela. Okay? Alguém com essa ferida aprendeu a alimentar a revolta. Olha só que interessante aqui. Alguém com essa ferida aprendeu a alimentar a revolta e a reagir perante ela, em vez de procurar manter uma distância saudável, compreender e perdoar, tá? Então, quando nós estávamos falando aqui, eu li uma das falas aí, de uma das queridas que estão aqui assistindo a aula, o que nós precisamos observar, né? Volta e meia eu falo sobre isso. Nós precisamos entender que cada um dá aquilo que tem, né? Como diria, né? Eu sempre falo isso, como diria minha amiga Helena Tanuri, cada um derrama daquilo que está cheio. Então, quando nós olhamos para essa história, né, a gente termina aqui essa última ferida, né, que é a ferida da injustiça, e fala assim que a pessoa, em vez de procurar manter uma distância saudável, compreender e perdoar, ela retroalimenta, né, essa revolta, né, e essa reação perante a injustiça. Isso vai gerar o quê? Só vai gerar prejuízo, vai prejudicá-la ainda mais, entendeu? Então, quando nós vemos histórias assim, né, vemos aqui 5 feridas que foram instaladas, né, na infância, que foram instaladas pelos genitores, e quando passamos por isso, de alguma forma, em alguma proporção, em algum nível, a melhor coisa a se fazer, o correto a se fazer para trabalhar isso, para elaborar isso, é o quê? É manter uma distância saudável, né, num sentido que nós somos agora adultos, somos responsáveis, né, e precisamos compreender, em que sentido, pastor? Entendendo que cada um dá aquilo que tem. Cada um deu o seu melhor, cada um fez o melhor, né? Vocês que estão aqui, que já são, né, mães, não sei se nós estamos só entre mulheres, eu creio que sim. Tinha um homem, eu acho que ele se sentiu acuado. E então, nós estamos, né, vocês que já são mães,
até a gente como amigos, né, como tios, e tudo, nós sempre vamos dar aquilo que nós temos, né? Não tem como eu dar aquilo que eu não tenho, né? Cada um derrama daquilo que está cheio. Então, os nossos pais também, da mesma forma, né? Digamos que eles erraram tentando acertar. Alguns nem tentaram acertar, ok, tudo bem, né? Mas observemos também aquilo que eles também receberam, né? Aquilo que foi dado a eles antes, né? Vamos voltar um pouquinho a fita aí. Em resumo, o saudável, a solução para isso tudo é compreender e perdoar. O perdão é uma liberação para nós, não é para os outros, né? No sentido pleno mesmo, completo, é uma liberação para nós, para que nós sejamos livres daquilo que nos fizeram, né? Para que possamos seguir a nossa jornada, seguir o nosso caminho, sem nenhum peso. Porque quando não perdoamos, nós estamos colocando pedras na nossa mochila. Não tem utilidade, vai pesar o nosso caminhar. Amém, tranquilo. Eu estou preparando algo para mulheres, mas esse aqui de quarta-feira é liberado. Mas quase sempre a gente tem mais mulheres mesmo. Tem um pastor aqui da cidade, entrou também, acho que não conseguiu, saiu, vou ensiná-lo depois. Então, é nós olharmos por esse prisma, por quê? Porque isso se torna libertador para nós, tá? Todos fomos feridos, né? Em algum momento, em alguma circunstância, por alguma pessoa, isso é o fato, né? E nosso próprio Jesus, né? Ele foi ferido. Todas essas feridas citadas, né? E todas as outras existentes, provenientes, né? Que vão se sair, né? Dessas 5 feridas principais, elas foram vividas, né? Por Jesus. Então, o que vai ser decisivo na nossa vida será o que vamos fazer com aquilo que fizeram conosco, né? Então, Jesus ele passou por isso tudo, por todas essas feridas e outras, e ele deu a resposta, né? A resposta certa diante das perseguições e dores, né? Que afligiram, né? Então, eu vou mandar para vocês, né, a tarefa dessa aula de hoje. Eu vou mandar os textos onde, né, mostra, né, onde essas feridas aconteceram, quais situações, né, essas feridas também foram colocadas, né, sobre Jesus, foram impostas, né, de certa forma, em Jesus, que foram as situações, né, as situações onde foi humilhado, onde foi traído, onde foi rejeitado, né, onde foi injustiçado, né? Eu vou deixar essa tarefa, vai ser uma leitura, né, e vou mandar alguns perfis, vou mandar algumas outras indicações, direções para aprofundamento desse assunto, amém? Então, o que vai ser decisivo vai ser o que nós vamos fazer com isso, tá? Nós temos a escolha, né, de vivermos, permanecermos presos, né, naquilo que nos aconteceu, né, ou perdoarmos e sermos livres para seguirmos a nossa jornada, seguirmos a nossa vida, amém? Se queremos viver uma vida plena, né, uma vida em abundância, como diz a Escritura em João 10:10, parte B, nós devemos identificar. Por que essas aulas, queridos? Né? Esse é o nosso objetivo, né? Hoje nós estamos em mais um tema, nós já falamos sobre dependência emocional, falamos sobre maturidade e, né, hoje falando sobre feridas emocionais. O objetivo disso, né, a gente dedica esse tempo aqui para que nós possamos entender, nós possamos olhar o que está acontecendo com a nossa vida, né? Às vezes a gente tenta ajudar os outros, quer ajudar os outros, mas nós precisamos primeiro ajudar nós mesmos. Então, primeiro sempre vai ser para nós, para que a gente possa identificar, poxa, eu tenho atitudes, eu tenho traços aqui de ter passado pela ferida do abandono, né? Meu comportamento, as minhas reações, eu preciso entender melhor disso, eu preciso passar um processo com Deus, né? Eu preciso confessar isso, eu preciso de ajuda, eu preciso agir em relação a isso. Por quê, queridos? Até as coisas elas se tornarem, né, tratadas, né, elas realmente serem limpas, elas vão estar ali sempre presentes, né? Como diria, é o processo de santificação até Jesus voltar, né? Salvo estamos,
mas a santificação é um processo. E é limpando esse nosso caminho que nós vamos ter os caminhos aplanados para seguirmos, amém? Então, é primeiro isso, e também, claro, servir o outro, ajudar as pessoas, né? Nós temos um chamado de servirmos uns aos outros, né? E aí nós conseguimos isso com conhecimento, né? Se eu não tenho conhecimento, se eu não tenho instrumentos, ferramentas para ajudar as pessoas, eu não consigo. Então, essas aulas realmente são para quê? Para que nós possamos ter uma vida plena, no espírito, alma e corpo, como diz a palavra, para que nós possamos desfrutar de uma vida espiritual saudável emocionalmente. Amém? Então, quero deixar essa palavra com vocês. E tem um texto que está em Jeremias 17:14, que diz assim: cura-me, Senhor, e serei curado. Salva-me e serei salvo, pois tu és aquele que eu louvo. Amém? E Provérbios 23:4 vai dizer: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Por isso nós precisamos limpar o coração. Por isso nós precisamos limpar o coração como se limpa um jardim, como se cuida, como se zela de um jardim, né? Minuciosamente, né? Sabendo, né, o que colocar, o que tirar, né? Então é isso que nós precisamos ter, esse cuidado conosco, né? Esse cuidado com a nossa alma, né? Então esse cuidado, ele vai nos levar a conduzir a vida, porque o coração fala disso, né? Porque do coração procede as fontes da vida. Então não tem como termos casamento abençoado, termos relacionamento com filhos de uma forma produtiva e funcional para eles, não tem como nós exercermos ministério, como nós trabalharmos em um lugar e sermos luz naquele lugar, não tem como nós termos uma vida fora se a nossa vida dentro está maculada, se a nossa vida dentro está desorganizada, desajustada, está prejudicada. Então, reconhecer as feridas, né, identificar as feridas, buscar, né, com oração, com jejum, com discipulado, com palavra, tem tanta coisa boa, né, nesse YouTube, tanta palavra de Deus para sermos ministrados, né, o discipulado do dia a dia, tem alguém dentro, né, da igreja, a palavra que é viva, né, e eficaz. Então, nós precisamos entrar nos nossos processos, sermos limpos, lavados, para que todas as outras coisas possam fluir na nossa vida. Amém? Então, eu queria deixar essa palavra hoje para vocês. E eu vou mandar lá a tarefa, porque isso aqui é aula, tem tarefa de casa. Tá? Então, vamos ver, porque, mas eu fui humilhado, fui rejeitado. Jesus foi, né? Para que nós pudéssemos ser curados, para que nós pudéssemos ser restaurados, para que nós pudéssemos ser livres, né? Ele passou tudo isso para nos dar a possibilidade de restauração, transformação. Amém? Não tem nada que nós passamos ou venhamos a passar, que o nosso Jesus não tenha passado, né? Porque pelas suas pisaduras nós podemos ser sarados. Pelas suas pisaduras nós já somos. E aí quando a gente declara isso, libera, né? Perdoa, a gente consegue então viver essa palavra na prática. Amém? Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer falar alguma coisa? Tranquilo? Um de cada vez. Pode falar. A paz do Senhor, minhas irmãs. Amém. Estou muito feliz de estar aqui. Cheguei já no finalzinho da aula, porque foi um momento que eu peguei o celular e vi que ia ter, né? Mas foi muito edificante. Falou profundamente ao meu coração. Eu tenho feridas ainda a ser saradas, né? Mas eu hoje saí agora há pouco do culto, né? De oração. E assim, o pastor sendo usado por Deus falou que para que a gente viesse a profetizar, e eu profetizo a minha cura, né? Deus não me trouxe até aqui à toa, nada é à toa, né? Então, assim, eu sei que ele já começou a trabalhar, né? O silêncio dele me deixou muito angustiada, mas ele já estava trabalhando, e eu estou vendo os frutos, né, do que foi plantado,
através de estar aqui agora, tendo a honra e o prazer de conhecer a pastora Rafa Farias, né? A irmã Divina, a irmã Letícia, entre as outras irmãs, né? São princesas do Senhor e eu estou muito feliz. Eu tenho 2 dias que baixei o aplicativo Zoom e eu estou muito feliz com essa ferramenta abençoada, né? Que seja muito usada para evangelizar, para passar o conhecimento bíblico, né? O conhecimento também psicológico, né? Porque muito do que a senhora falou há um tempo atrás, eu passei por uma psicóloga, ela falava sobre isso. E aí a gente vê uma pessoa que tem um conhecimento bíblico, né? Que é usada pelo Espírito Santo falando sobre essas feridas que temos, né, na nossa alma. Assim, eu não peguei a aula toda, mas eu fui abençoada. E que Deus, assim, também possa abençoar a senhora pastora e todas as outras irmãs. E quando tiver, eu quero estar presente, Amém. tá? Glória. Boa e abençoada noite. Amém. Obrigada. Deus abençoe. Obrigada por vocês que estão assistindo aí pela primeira vez. Sejam bem-vindos. A gente está aqui quase sempre quinzenalmente, mas a gente já vai estar semana que vem falando sobre ansiedade. Eu vou colocar lá os próximos temas que a gente vai estar trabalhando. Alguém quer falar mais alguma coisa? Ai, eu estou muito feliz que vamos falar sobre ansiedade. Muito. Eu tenho ansiedade, eu sei que ansiedade não é nada bom, né? Porque eu sofro com isso, sou muito ansiosa. Deus vem trabalhando já, né? Porque eu era, assim, ele já vem trabalhando de uma forma muito linda. E é isso. Amém. Estou feliz. Ah, e agora eu estou no grupo, então eu vou saber quando tem aulas, né? Isso, vai. Glória a Deus. Os avisos e os links. Amém. Vocês são de onde? Letícia, acho que você é novinha por aqui também. Claine, Leda, Leona. Obrigada, minhas irmãs do Jardim, obrigada por vocês estarem aqui, por aceitar o meu convite. Eu vi que muitas já saíram lá do grupo, fiquei triste, fiquei imaginando por quê. É uma pena não conseguir assistir a aula toda, porque eu tenho uma ministração da minha igreja justamente nesse dia. Hoje nosso tema foi a ira, né? Então, assim, cada dia um tema e coincide justamente quase no mesmo horário da pastora Rafa e eu não posso faltar no outro, porque é um compromisso, é um curso de 2 meses e meio, né? Mas, assim, acaba lá, eu venho correndo para cá pegar o restinho ainda. Amém, amém, glória a Deus. Mas estou feliz por a Letícia, pela irmã a Maiara, por as outras que estão aí, estou feliz por ver elas aí, porque, assim, aquilo que a gente recebe, que é bom para a gente quer para o próximo, né? E essas meninas que estão aí com Flores, o nome de Flores, é de um grupo que a gente participa, que tem várias mulheres, né? Vamos convidar a pastora Rafa para dar uma palavrinha lá para nós um dia, né? Amém. Não é verdade, Maiara? Prazer. Falar com as meninas lá, com as líderes, e convidar a pastora Rafa para dar uma palestra lá no Jardim para nós. Eu estou há 2 dias, eu entrei, tem 2 dias, né, nesse grupo, e foi graças a esse grupo, né, graças a Deus, e por intermédio desse grupo que eu cheguei até a pastora Rafa aqui, porque foi no grupo do Jardim, né, que é quem a irmã está falando, que eu cheguei aqui, né, e eu estou muito feliz de fazer parte. Pastora, quando a senhora tiver um tempo, por favor, por Deus, entre no grupo Jardim, né? É de segunda a quinta, né, irmã? Das 9, hoje acabou às 3 da tarde, mas assim, dá para você estar fazendo as coisas dentro de casa, no trabalho, e ouvindo. Amém. Hoje falou sobre foi lindo, falou sobre o significado de cada versículo do Salmo 91. Glória Foi mágico, Amém. sobrenatural. Amém.
Eu me Que bom. arrepiava inteira, o meu corpo pegava fogo, sentia a presença do Senhor. Foi muito lindo. Será muito bem-vinda no jardim. Amém. Amém, Leona, tranquilo, Letícia, sessão de Curitiba, que legal, que bênção. Estive aí ano passado, foi começo do ano passado. Deus abençoe, um abraço, queridas. A gente vai se falando lá, vamos nos movimentando, nos conectando por lá, tá? Até semana que vem. Shalom. Shalom. Pastora Rafa, deixa eu te falar do Jardim, já que elas te convidaram e eu falei aí, o Jardim é um grupo que nasceu